O que é que acontece quando a gente junta Zack Snyder com umas corujinhas fofas? A resposta, evidentemente, é um filme em que qualquer voo de pássaro se torna um evento milenar. Além, é claro, de uma energia sombria e pesada em cima de bichinhos graciosos e queridos. Mas, por que é que ninguém deu bola para essas corujas no cinema? O que é que deu errado com A Lenda dos Guardiões, que tinha um diretor famoso, um grande orçamento, mas que acabou dando um belo prejuízo para o Warner? Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E sim, chegou o dia da gente falar do filme das corujinhas fofas que vocês tanto pediram. E olha, eu acho que sinceramente só a existência desse filme aqui já é algo fascinante, tá? Isso porque quando a gente pensa no Zack Snyder, o arquiteto do Snyderverso, tem uma coisa nos filmes dele que eu acho que é muito ame ou odeie. Porque ele é um diretor que tem uma assinatura tão distinta que quando a gente bate o olho, a gente já sabe que é um filme dele, já sabe o que vai esperar e já tem até opinião formada de se vai dar bom ou não. No caso do Zack Snyder, a assinatura é dar muita atenção aos aspectos visuais do filme, muitas vezes sem se preocupar muito com a história ou com as resoluções das problemáticas do filme. Ele também é um cara que ama trazer esses tons mais sombrios, mais maduros, mais adultos. Por conta disso, parece um tanto quanto absurdo você pensar nesse cara aqui dirigindo um filme sobre corujinhas fofas. Inclusive, eu mesmo tava duvidando que tinha sido ele, mas aí eu vi essa cena aqui. Quem, além do Zack Snyder, faria uma cena de uma coruja voando na chuva com essa proporção tão épica, como se fosse o próprio Salvador retornando ao nosso mundo para salvar os pecadores no dia do juízo final? Então assim, se tem alguém que podia transformar um filme de corujas voando pra lá e pra cá em algo completamente épico, era ele. Mas será que ele conseguiu mesmo? Bom, se você tava morando em Marte, A Lenda dos Guardiões foi lançado em 2010 pela Warner, e era uma extrema mistura de aventura fofa com cenas épicas e temas pesados. A história vinha de uma saga de livros escrita pela Catherine Lasky, um universo que eu honestamente não fazia ideia que tinha origem no mundo literário. Apesar da minha ignorância em relação a isso, essa saga teve diversos volumes publicados e entre o arco original, prequelas e sequências, ela chegou a 16 livros. Prevendo todo esse sucesso, foi lá em 2005 que a Warner adquiriu os direitos para fazer essa adaptação. No filme, a gente acompanha a história dos irmãos Soren e Claude, duas jovens corujas que ainda estão aprendendo a voar. Um certo dia, eles caem do seu ninho e são raptados por corujas que parecem ter vindos diretamente da Alemanha de 1939. E assim, eles vão parar numa área estabelecida, onde eles fazem trabalhos forçados e alguns deles são selecionados para se juntarem a um grupo chamado de Puros. Depois de raptados, o protagonista Soren busca escapar das garras das corujas nada fofas para poder encontrar as corujas muito fofas, os lendários guardiões, que são os únicos que podem dar fim ao exército do mal. Então digamos que esse filme aqui, apesar de ter uma classificação indicativa livre, pegou com certeza alguns pais desavisados que levaram as crianças de 5, 6 anos de idade para ver as corujas no cinema, e eles deram de cara com o próprio Adolf Coruja, além de umas cenas bem assustadoras, tá? Olha, os filmes do Zack Snyder, eles não são conhecidos pela sua grande qualidade narrativa. Salve a mata! Tem muita gente que gosta, mas de maneira geral, os filmes dele têm uma tendência de priorizar o visual ao invés da história. E esse filme aqui, ele não é diferente. Aliás, nem podia ser, considerando que os dois roteiristas que vieram para essa obra não tinham lá muita coisa no currículo. Um era o John Orloff, que só tinha escrito O Preço da Coragem, e o outro era o Emil Stern, que só tinha feito Sem Medo de Morrer e Na Trilha do Assassino. Esses filmes aqui, aliás, foram escritos para uma audiência mais velha, um que tinha uma classificação indicativa de 12 anos e os outros dois 16 anos. Então assim, é meio esquisito você pegar essa equipe aqui pra fazer um filme que vai ter um visual de grande apelo para as crianças mais novas e que vai fazer questão de explicitar isso no marketing. Bom, sendo uma animação belíssima, com animais super realistas e a famosa Snyder Cam, esse filme aqui não saiu barato não, tá? O longa custou 80 milhões de dólares, mas falhou em atrair um público pro cinema e só arrecadou 140 milhões
milhões na sua totalidade. Já em termos de avaliação, ele também ficou ali no tanto faz como tanto fez, com 52% dos críticos e 64% do público no Rotten Tomatoes e nota 6.9 no IMDb. E assim, gente, esse filme aqui teve enormes dificuldades para fazer algum tipo de barulho que fosse o suficiente para levar a gente pro cinema. Porque se a gente pegar as outras grandes animações que saíram em 2010, A Lenda dos Guardiões foi o único que não conseguiu ficar ali no topo das bilheterias no seu final de semana de estreia. Diferente das outras grandes animações, como foram Meu Malvado Favorito, Como Treinar o Seu Dragão e até Megamente, que ficaram em primeiro lugar no seu final de semana de estreia. Aliás, assim, teve até um outro filme de animação que foi grande e não estreou na primeira colocação, que foi Enrolados. A diferença é que, embora Enrolados tenha ficado em segundo lugar nas bilheterias, mesmo assim, ele foi um filme que fez 68 milhões na sua estreia, enquanto o filme das Corujas só arrecadou 16 milhões. E antes que alguém venha e falar, não, mas esses filmes são muito famosos, é por isso... Não, gente, em 2010, Meu Malvado Favorito era o primeiro filme, Como Treinar o Seu Dragão também era o primeiro filme, então não, eles não eram franquias estabelecidas. Agora, por que é que isso aconteceu? Era só porque esse filme aqui era sobre corujas, e esse é um assunto que eu acho que não atrai tanto o interesse do público assim. Olha, eu acredito fortemente que essa temática de corujas ultra realistas de fato seja um tema que não vai naturalmente atrair muita gente pro cinema não. Mas não, esse tema nichado não foi o único problema desse filme. Certamente tinha uma galera animada pra ver isso aqui no cinema, em especial os fãs do livro. Só que é o seguinte, quem conhecia essa saga literária não contava que essa adaptação iria pegar os 3 primeiros livros e iria juntar tudo em um filme só. Querendo pegar o máximo de ação possível para fazer um grande espetáculo, essa obra aqui junta personagens, arcos, problemas e ambientes que aparecem de forma gradativa ao longo de 3 livros e tá com tudo em um filme que tem 1h30 de duração. E aí é claro que boa parte dos fãs desse universo, que já era nichado, não ficou muito satisfeito com essa correria toda e daí já veio uma parte das críticas. Mas esse filme aqui também ia ter que trazer uma outra parcela de público que não conhecia o universo literário, especialmente porque ele custou 80 milhões de dólares. E aí aqui tem 2 problemas bem objetivos que prejudicaram esse filme. O primeiro foi que no seu idioma original, esse filme aqui não tinha nenhuma grande estrela fazendo as vozes dos personagens, como foi o caso do Robin Williams em Aladdin ou do Jeremy Irons em Rei Leão. Então a gente tem um filme que tem um grande desafio, que é fazer grana a partir de um material fonte pouco conhecido e que não tem grandes estrelas. E piora, tá? Porque esse filme aqui não conseguiu gerar um hype, um burburinho positivo antes da estreia, porque ele não teve sessões prévias exclusivas que geralmente servem para fazer exatamente isso, porque ele não tinha ficado pronto a tempo. E o segundo problema é o Zack Snyder. Não que ele em si seja o problema, mas a audiência que segue ele, o público que acompanha o trabalho do diretor, não é um público que tá procurando ver filme de corujinha fofa. E isso acabou sendo uma grande contradição, porque esse projeto aqui acabou pegando um diretor super conhecido por fazer um trabalho artístico mais voltado para o público adulto, colocou ele para fazer um filme voltado para crianças, com classificação indicativa livre, com um trailer que indicava bastante esses tons mais alegres e infantis, e o filme, apesar disso, parece que foi feito exatamente para o público do Zack Snyder ou algo próximo disso. Isso porque esse é um filme com toda aquela coisa de cenas gloriosas, com aqueles temas de esperança e de guerreiros lendários, quase divinos e toda aquela coisa épica, porém com uma roupagem um tanto quanto infantil. Ou seja, foi um filme feito pelo Zack Snyder com todas as características dele, que serve bem para o público que segue o trabalho dele, porém servido pelo marketing para uma audiência muito mais jovem, muito mais infantil. Aliás, isso foi uma coisa que o próprio departamento de marketing desse filme aqui falou na época em que esse filme estava para estrear. Os executivos fizeram uma campanha de marketing especificamente tentando cooptar um público que não era o do diretor, e o material promocional, inclusive, nem mencionava o nome dele. Então assim, não parece algo um tanto quanto contraditório? Você traz um diretor que tem uma assinatura bem distinta, que é quase ame ou odeie, para
fazer exatamente aquilo que ele sabe fazer, porém ao mesmo tempo você faz um marketing que se distancia exatamente disso? Porque assim, gente, alguém aí consegue, por exemplo, imaginar uma campanha de marketing de um filme do Tarantino não mencionando que esse filme é do Tarantino? E não estou comparando os dois, o que eu tô dizendo é que ambos têm uma marca registrada muito distinta de como fazer filme, e que é um tanto quanto contraditório você se afastar exatamente disso durante o marketing. Porque na realidade era pra ser o contrário, tinha que usar isso exatamente pra gerar o hype. E pra mim essa contradição não fica só reduzida ao marketing, porque dá pra ver bastante isso assistindo o filme também. É um filme que quer ser difícil e sombrio. Fique você sabendo que quando luta numa batalha de verdade, não é glorioso, não é bonito e não é nem heróico. Mas de repente ele lembra que foi feito pra crianças. Essa cara de mal pareceu forçada ou natural? Completamente natural. Obrigado. E fica aquela coisa meio agridoce. Por exemplo, a gente tem um exército do mal fazendo lavagem cerebral e sequestrando crianças. Só que, ao mesmo tempo, os generais estão ali fazendo piadinhas sobre se a careta deles era assustadora o suficiente. Ou não duram até o sol nascer. Muito bem, Judd. Achei meio forçado. Foi incrível. Obrigado, Jack. E aí me parece que esse filme fica um tanto quanto confuso e é difícil de definir pra quem ele foi feito. Porque, por um lado, ele não oferece uma história diferente ou aprofundada sobre os temas que ele aborda, e por outro, as piadas e a galhofa característica de filmes com classificação livre parecem deslocadas nessa história. Parabéns, número 8, 5, 7 ou sei lá. Muito bem, pessoal, se juntem aqui. Aí, você sem expressão. São todas elas. E assim, gente, eu não li os livros, mas essa história aqui, esse filme aqui, tem uma narrativa tão apressada, tão aos trancos e barrancos, que eu fiquei até assustado. Tem alguns personagens que entram aqui que parece que é pra marcar uma checklist de personagens que estavam nos livros e, portanto, apareceram no filme. Por exemplo, esse foi o caso do Grimble, que fica ali fazendo meio que o mentor do protagonista pra ele aprender a voar, mas que 2 minutos depois já vai pro brejo. A mesma coisa acontece com esse porco-espinho doidão que aparece e fica 2 minutos e vai embora. Essa coruja que parece que vai ser um interesse romântico, mas também dá oi e depois nunca mais se vê. E essa rapidez acontece com tudo no filme. Então assim, eu acho que esse filme acaba sendo uma aventura que a gente já viu de Hollywood várias e várias vezes, de um personagem que sai de casa forçado, que acredita em lendas, que passa por uma traição de um ente querido e encontra o seu herói, aprende, se torna forte e retorna para derrotar o maior vilão. E que eu não acho que seja um problema em si, tá? Esse tipo de aventura mais formulaica faz sucesso em vários filmes. Só que nesse caso aqui, eu acho que essa aventura ela é prejudicada por ter um tom bastante inconsistente. Porque num minuto a gente tá vendo um diálogo interessante sobre a dureza real da guerra, ou um comentário em cima da ideologia dos puros, mas em vários outros a gente tá vendo um personagem doidão fazendo bobeira. Nesse caso aqui, com essas corujas ultra realistas, que já é um tema um pouco mais difícil de vender, eles tinham que ter definido quem exatamente que eles queriam agradar e ter entregue uma coisa bem direto ao ponto. É uma aventura formulaica? Então beleza, vamos pegar um diretor que consiga fazer isso extremamente bem, que vai se comunicar muito bem com quem a gente quer que esse filme se comunique e que as pessoas vão assistir isso e sair empolgadíssimas por terem visto exatamente aquilo que elas sentaram pra ver. Bom, mas aí eles fizeram uma coisa um tanto quanto contraditória e aí, no fim das contas, pouca gente saiu empolgado o suficiente para que esse filme gerasse um hype legal e fizesse as pessoas irem no cinema. Então assim, cara, eu sinceramente dou graças a Deus que eu não fui o responsável por produzir a campanha de marketing desse filme. Porque isso aqui deve ter sido um desafio absurdo, cara. É um filme um tanto quanto estranho que funciona para um público extremamente nichado. Só que custando 80 milhões de dólares, você ter um público tão nichado assim é uma tarefa um tanto quanto complicada. A Lenda dos Guardiões tinha uma história de aventura conhecida pelo público e poderia ter criado um universo com outras sequências no cinema, mas sem grandes estrelas fazendo as vozes dos personagens para atrair o público, um marketing contraditório e uma história com tons inconstantes, esse filme nunca conseguiu angariar um público grande e uma continuação nunca aconteceu. Antes de você ir, deixa aí nos comentários se você fazia parte desse público nichado que gostava do filme das corujinhas. E se você for, eu espero que você tenha gostado só de uma parte das corujas, tá? Se você se identificou com a outra parte das corujas, nem precisa comentar nada, meu irmão. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!